Olá, estamos há 2 anos e um mês do início das medidas de restrição por conta da pandemia. Várias regras estão sendo alteradas nesse momento, a exemplo da liberação do uso de máscaras em ambientes abertos. Para falar sobre a situação atual da Covid-19 aqui em Pernambuco, no Brasil e no mundo, nós recebemos no Opinião Pernambuco o Bruno Ishigami, que é infectologista, e também George Dimec, que é epidemiologista da Secretaria Estadual de Saúde. Eu sou o Valdir Oliveira e dou minhas boas-vindas a vocês. Bom, sejam bem-vindos, Bruno, seja bem-vindo, George. A primeira pergunta que a gente traz na verdade, o que a gente queria que vocês fizessem seria uma análise desses primeiros momentos agora do mês de abril. Né? A gente teve um período de recrudescimento no começo desse ano, depois as coisas foram melhorando um pouco, e qual a situação atual? Queria começar exatamente por você, George. Então, o mês de abril, ele tem dois elementos que influenciaram. Em dezembro, a gente teve o aumento de casos da gripe, né, H3N2. Em janeiro, da Ômicron, né, que foi explosivo, subiu uma explosão de casos, que no mês seguinte já se reverberou numa redução muito grande desses casos. Então, nós temos no pós-Ômicron, né, o momento atual de abril, onde em várias partes do mundo, e aqui também, se identificou uma redução influenciada pela vacinação e do alta taxa de infecção que aconteceu em janeiro. A perspectiva para a Covid é essa. Agora também, o mês de abril é um mês que é um mês muito favorável aos outros vírus respiratórios. Então, nós não temos Covid, mas temos aí outros vírus, como o rinovírus, o metapneumovírus, que afetam também, principalmente crianças, e todos os demais vírus respiratórios do nosso cenário. Então, o mês de se manter alerta também. A questão da gripe, nós tivemos um aumento em janeiro do H3N2, mas outras gripes, como a H1N1, a influenza B, elas também estão no cenário e esse é um período favorável a elas. Então, esse é mais ou menos o cenário que a gente vê agora em abril. O grande gancho do programa de hoje, Bruno, é exatamente como que as pessoas elas estão se comportando nesse momento, em que, de repente, o Estado, ele, de certa forma, ele autoriza, né, ou libera, talvez seja a palavra mais adequada para esse momento, libera o uso da máscara em ambiente aberto. Ou seja, é um indicativo de que a situação não é tão grave como era anteriormente. E aí, qual a sua opinião sobre infectologista? A situação realmente está melhor? É o momento de as pessoas largarem suas máscaras nos ambientes abertos? Olá, pessoal, é um prazer participar aqui com vocês. Como o George bem disse, a gente vem vivendo durante esse mês de abril um momento de melhora significativa, né, pós a onda da Ômicron, que foi uma variante que infectou muita gente, mais do que em outros momentos da pandemia, e graças à vacinação, as campanhas de vacinação, a gente conseguiu manter, não teve aquela fila gigante de UTI, como a gente observou em outros momentos. A gente teve alguns óbitos, mas foi num patamar bem mais baixo que em momentos anteriores da pandemia. Então, gostaria de primeiro reforçar a importância da vacinação para o combate à pandemia. Esse é o primeiro ponto. E sobre as flexibilizações, né? Dentro da lógica que a gente está vivendo um cenário de melhora, em que a população também tem essa demanda, pela volta às atividades, pela volta da normalidade, compreendo a atitude do governo do estado, na figura da Secretaria de Saúde, em flexibilizar o uso das máscaras em espaços abertos, porque a nossa situação realmente é melhor, a gente está aí com 80% de vacinado com as 2 doses, apesar de estar com terceira dose ainda baixo, está por volta de 30%, mas, enquanto infectologista, eu tenho um receio, que é o seguinte, como o George lembrou também, a gente está numa fase de síndrome respiratória aguda grave. Nessa época do ano,
Tipo, todo ano, nessa época, a gente começa a observar um aumento de outros vírus respiratórios e eu tenho receio de que uma variante nova da Covid chegue e consiga infectar muitas pessoas porque a gente reduziu os cuidados. A gente vive o cenário de melhora, mas eu fico com receio que a população enxergue essa retirada da obrigatoriedade de máscaras como o fim da pandemia. E a gente não está nesse momento de fim da pandemia ainda. O meu grande impasse em relação à retirada de máscaras é isso, tipo, eu sou contra a gente tirar a obrigatoriedade de máscaras, mas mais para a população ficar alerta em relação que a gente ainda está precisando viver um momento de cuidado, sabe? Tipo, tá melhor, tá bem melhor, a gente está vendo bem menos óbitos, não tem fila de UTI, a gente está fechando o hospital, mas ainda assim, tipo, como a máscara ela tem um custo muito barato para quem está usando a máscara, tipo, incomoda um pouco, mas assim, eu prefiro correr o risco e manter essa prevenção do que flexibilizar de vez, sabe? É mais uma opinião nesse sentido. Jorge, eu vi que você está querendo continuar essa fala do Bruno, você pode continuar, mas eu pediria para você acrescentar também outros dados, que seria, qual é a situação real em termos desse plano de convivência, né, que o governo trouxe esse nome, né, um plano de convivência com a Covid, em termos de flexibilização, quem pode flexibilizar, quem pode, quais são esses espaços? Por exemplo, dentro de um pátio do centro de convenções, isso é considerado espaço aberto? Né? Quais são os espaços realmente onde isso é permitido e onde não é permitido? Então, todo aumento da flexibilização ou do rigor, né, nas medidas de Covid, desse plano de convivência, ele é baseado na medida do risco. Então, o momento atual é de um risco bem mais baixo, né, muito mínimo, né, acho que a gente voltou ao patamar ainda do começo da pandemia, de fevereiro, março de 2020. E esse cenário hoje permite não uso das máscaras em local aberto. A definição do local aberto, ela é um dos debates, uma das dúvidas, dos grandes debates que falam o que é local aberto. Eu costumo usar um parâmetro do fumante, onde, por exemplo, você tem o céu aberto, onde você tem uma ventilação, onde você fumaria seria um lugar, por exemplo, aberto. Então, você pode também fazer o não uso de máscara. Uma quadra de esportes que não tem parede é um lugar aberto. Um lugar que não tem teto, mas que o ar circula naturalmente é um local aberto. Um parque, uma praça, uma rua é um local aberto. Agora, um lugar que, apesar de ser céu aberto, ele tem paredes que não permitem a circulação do ar, ele já não é tão aberto assim. Então, é melhor para a gente pensar a mais, né? Pensar numa abertura, não no que a gente quer, por exemplo, só porque a gente quer tirar máscara, mas numa abertura, pensando assim, no cenário de uma praça, no cenário de uma rua, ou de um lugar realmente sem paredes, seja onde o vento e não tem esse limite de circulação. Bruno, o George falou aí em risco mínimo. O que significa risco mínimo? Ou seja, você que tira a máscara, você deve estar consciente de que ainda assim você está correndo um risco. Ou seja, a melhor medida, a precaução mais madura, né, seria exatamente você não tirar a máscara, mesmo havendo a liberação, é por aí? Eu sou favorável assim, tipo, eu acho que numa praia, numa praça, em ambientes bem ventilados, eu acho seguro a gente ficar sem máscara, sabe? O risco realmente de você se contaminar nesse cenário, como o George diz, é muito pequeno, porque o vento vai estar circulando, os vírus que estão naquele halo do espaço que você está vão estar circulando. Mas aí, se a gente vai, sei lá, para um mercado, certo? Para um centro de convenções da vida, está tendo uma feira em um espaço aberto. Eu acho mais prudente se manter o uso da máscara. Porque, assim, por mais que hoje, certo, a gente esteja numa situação tranquila, a gente tem que entender que o vírus funciona como uma cadeia de transmissão. Se você está lá num evento, num espaço que é aberto, certo, mas que tem muitas pessoas, o conceito de risco já vai mudar. Quanto mais pessoas tiver, maior a chance de você se contaminar. Então, o ideal seria que a gente conseguisse educar de fato a população sobre como se proteger do vírus. Então, tipo, o ambiente tem muita gente, mas é ventilado, mantenha o uso de máscara. Se o ambiente tiver pouca gente e for ventilado, tá tranquilo usar. Para cada pessoa, dentro da sua autonomia,
e avaliando aos poucos, tipo, não, vou aqui no Mercado da Encruzilhada, por exemplo. Pô, é um espaço que é aberto, mas circula muita gente, então é melhor a gente ficar de máscara, é mais seguro. E a importância de a gente pensar na cadeia de transmissão é o seguinte: a gente tem observado que, a partir do momento em que a gente está vacinando aí, tem 80% da população vacinada, a gente voltou a ter uma quantidade expressiva de óbitos em populações mais vulneráveis, em idosos, em imunossuprimidos, e por isso a importância da dose de reforço nesse grupo, porque é se eu sou uma pessoa jovem, tomei minhas vacinas, tudo direitinho, aí eu vou no Mercado da Encruzilhada, que é um espaço aberto, e vou sem máscara, mas encontro com a minha avó ou com algum parente que está passando por algum tratamento que seja imunossuprimido. Então, nesse sentido, é importante a gente ter noção, tipo, se você tem contato com idosos, tem contato com pessoas mais vulneráveis, mantenha o uso da máscara, não só para se proteger, mas para proteger as outras pessoas que convivem com você. Porque essas pessoas, elas ainda assim, ainda vacinadas com terceira, quarta dose, elas ainda têm um risco maior de evoluir para uma forma grave de doença, porque o sistema imune, às vezes, não consegue dar conta, não consegue manter os níveis ideais de imunizante dentro do corpo, de proteção, sabe? Então, eu acho que a estratégia que a gente deveria ter adotado no Brasil mesmo é uma estratégia de tentar educar a população sobre a forma de transmissão do vírus, introduzir esse conceito de risco que George traz para a gente, que é tão importante. Porque quando a gente tem noção, tipo, esse ambiente é mais arriscado, pô, vou de máscara. Esse ambiente é menos arriscado, dá para ir sem máscara. E assim, cada um vai construindo. Eu acho que o convívio real com o coronavírus passa por construir essa noção de risco em relação à contaminação, sabe? Ok. A gente faz agora o primeiro intervalo. Jorge, na volta, aí você continua sua fala, eu me permita. Mas é isso, né? A gente chega agora ao primeiro intervalo. Estamos falando sobre a Covid-19, fazendo um balanço, sobretudo agora nesse mês de abril, com as flexibilizações. E a gente volta daqui a pouquinho conversando com o Bruno Enxigami, que é infectologista, e o George Dimec, que é epidemiologista da Secretaria Estadual de Saúde. Até já. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, avaliando os últimos dados da Covid-19 em Pernambuco. E os nossos convidados são Bruno Enxigami, que é infectologista, e George Dimec, epidemiologista da Secretaria Estadual de Saúde. Então, George, algumas pessoas elas ficam ainda em dúvida em relação à forma como são tomadas as decisões, que acabam impactando toda a sociedade. Então, assim, quando o governo traz um plano de convivência com a Covid e diz, a partir de agora está liberado isso, a partir de agora vamos fechar mais, né? A gente teve o caso da China, por exemplo, que agora retomou um lockdown bem rigoroso, né? Enquanto que Pernambuco está liberando. Então, as pessoas ficam em dúvida, sabe? Isso é da cabeça? Isso é técnico? Como é que isso funciona? Está com você a palavra. Então, isso são parâmetros que os países, os estados, fazem uma sincronia até mundial, né, do que a gente vem aprendendo com a Covid, né? É baseado em riscos e vulnerabilidades. O risco é aferido pela velocidade de transmissão do vírus, quantidade, variação semanal entre o vírus dessa semana, a próxima semana, se é uma tendência de crescimento ou de redução, mortalidade, letalidade, ocupação do leito de UTI. Então, isso todos são parâmetros que nos dão a medida do risco, que ela não é igual no estado todo, regionalmente ela acontece de forma diferente. E quais são os últimos números, Edmec, em relação a números de leitos, a taxa móvel de contaminação, enfim, esses números aí, né? Por que eles estão tão positivos se a gente fizer um comparativo com momentos lá atrás? Só completando, a vulnerabilidade é a vacina, né? Então, em relação à medida de risco, nós temos taxa de ocupação de leito, lembrando que ela é flutuante, porque ela varia de acordo com a disponibilidade de leitos, né? Menor que 50%, a população, assim, a adulto jovem, né? E idoso, menos ainda. Então, essa ocupação de leito, hoje está por volta de 50%.
A reprodução de vírus, né, está negativa, então a tendência hoje é de redução, não de aumento, né? O RT, que é um indicador que eles usam universalmente, está abaixo de 1, teve até 0,7, que quer dizer o quê? 100 casos de Covid e agora estão gerando 70 a mais na próxima geração, ou seja, se isso se continuar, a tendência é redução. Tem semana que vai para 80, mas se mantendo abaixo de 1, mostra uma tendência de redução sustentada. Só para fazer uma comparação, em janeiro, de um dia para o outro, nós tínhamos aproximadamente 1.500 notificações. Hoje nós estamos tendo 200 notificações. Nós tínhamos 10% mais ou menos de caso grave no período da Delta. Hoje é 1% de caso grave no padrão Ômicron, que é um padrão mais brando, né? A cobertura vacinal permitiu, por exemplo, eu estive em vários centros de testagens, que vários idosos acima de 60, 70, 80 anos, confirmados para a Covid, sem sintomas, com sintomas muito brandos, coriza, com um quadro leve. Quando a gente via naquele momento da Delta, né, que é uma das variantes, a Gama e a Delta, um idoso, ele já era um quadro de internação, né? Aquele caso antigo do ano passado, retrasado, a pessoa tinha insuficiência respiratória, tinha baixa saturação e outros quadros, a gente, com a Ômicron, somando a Ômicron com a vacina, né, que para quem é vacinado, ela é de menor risco, mas quem não é vacinado, ela se mantém a gravidade. E aí já faço um link, que é o que está acontecendo agora na China e na Ásia, né? A Ásia, os idosos têm baixa cobertura vacinal. Então, não é que lá o vírus está mais grave, é que lá os idosos, que é o grupo de risco, não se vacinaram. E aí, por isso, aquela mortalidade, tem grande quantidade de casos e gravidade nessa faixa etária de risco. Aqui, os idosos, eles se vacinaram, os vulneráveis estão mais vacinados, precisam de reforço, né? Precisam manter o reforço atualizado, mas o quadro é mais brando, porque se soma uma variante menos letal, não inofensiva, mas menos letal, com o elemento que reduz nossa vulnerabilidade, que é a vacina. Então, hoje, eu acho que um passo importante é ter essa cobertura vacinal mais avançada ainda. Bruno, uma coisa que tem me chamado a atenção tem a ver com proximidade e distanciamento, e que a gente vai verificar muito dentro do ambiente familiar. E aí, dentro desse ambiente, entram crianças não vacinadas, com menos de 5 anos, né? Pessoas com primeira dose sem ter completado o ciclo da segunda, ou pessoas que não completaram a dose de reforço. Ou seja, há diferentes casos, diferentes situações, e o que a gente percebe agora é que, com essa certa flexibilização no ambiente familiar, as pessoas estão se jogando, inclusive tem essa coisa da proximidade, quando eu falo de respirar muito próximo, de trocar beijos, abraços, tudo. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até que ponto isso é potencialmente arriscado, ou se as pessoas elas já podem realmente estar partindo para essa fase de mais aproximação. Assim, dentro do ambiente familiar, né, eu acho que nesse momento que a gente está, que aí voltando mais uma vez, a partir do momento em que a gente flexibiliza o uso de máscara totalmente em espaço aberto, a noção que a gente passa para a população é que a gente está num momento muito seguro, sabe? Então, claro, ainda é arriscado você se aglomerar entre familiares, continua o risco, e ambientes familiares, por si só, independente da proximidade, já favorece muito a transmissão do vírus, porque, tipo, tá todo mundo sem máscara, conversando, num ambiente com pouca ventilação. Então, nesse quesito, a proximidade nem é o que me preocupa tanto. É mais a ventilação do ambiente e a quantidade de pessoas que vai estar ali. Mas hoje, né, eu acho que já está tranquilo para a gente... tá tranquilo fazer uma festa de aniversário com seus familiares. Eu acho que a gente vive esse momento. Eu acho que muito... além de da análise do cenário epidemiológico em si, da vigilância por si só, mas eu acho que o momento social que a gente vive no Brasil, a gente vem aqui de 2 anos de pandemia, acho que saúde mental de muita gente, a gente já tem estudos saindo na China sobre isso, tem alguns estudos daqui do Brasil mostrando que a população já está muito sofrida com a pandemia. Então, a flexibilização nesse sentido, ela cabe você confraternizar com seus familiares, com seus amigos mais próximos. Eu acho que a gente já vive esse momento. Hoje, o coronavírus, da última vez que eu vi, ele tem uma letalidade ainda umas 2 vezes maior
que a influenza, que é o vírus de gripe que circula anualmente. Ainda é preocupante, mas assim, tá melhor em relação a momentos anteriores, sabe? Então, acho que a gente precisa colocar em perspectiva também o que a gente já viveu até agora e entender que esse comportamento da população faz parte dentro de 2 anos de pandemia, um cenário de desemprego. A gente vive um cenário social muito frágil aqui no Brasil. Então, eu acho muito difícil também a gente apertar a população e falar, ó, vocês têm que ficar em casa, tem que se isolar. Não, calma. Hoje a gente tem vacina, a gente tem tratamentos efetivos, apesar de não estar disponível aqui no Brasil ainda. A gente vive outro cenário da pandemia em que essa convivência com o vírus, ela se torna possível, mas se torna possível dentro da lógica que as pessoas têm que entender os riscos que elas estão correndo. E aí, mais uma vez, é um risco para tudo, né? Um exemplo bom é tipo, use preservativo. Pô, todo mundo sabe o risco que corre. Usa quem quer, está dentro da sua autonomia. Então, acho importante a educação em saúde nesse sentido, para as pessoas terem noção, tipo, ó, fui para uma festa de aniversário com 70, 100 pessoas. Pô, não vai encontrar teu avô, teu avó nessa semana. Segura um pouquinho, vê como é que tu vai ficar, para você ponderar essas questões e não colocar em risco outras pessoas. Jorge, agora a gente já poderia falar um pouquinho sobre as expectativas, né, daqui para frente, em termos de vacinação, né, para se completar o ciclo vacinal das pessoas que precisam dose de reforço, das crianças, né, que também estão sendo vacinadas a partir dos 5 anos de idade. Como que fica esse plano daqui para frente? Está tudo certo? O Ministério está mandando a quantidade de doses necessárias? Então, a perspectiva é quanto mais a gente diminuir essa vulnerabilidade da não vacina, nós temos ainda perto de 22% dos pernambucanos que não se vacinaram ainda, muitas crianças, mas também muita população de risco, população hipertensa, menor a possibilidade para a gente voltar a ter restrições, porque tem UTIs lotadas, porque tem leitos ocupados. Então, na verdade, é a gente que decide o futuro que a gente quer dar para a Covid. E faz parte dessa decisão a nossa autorresponsabilidade de, sendo vulnerável, principalmente sendo vulnerável, usar máscaras, tendo vulneráveis em casa, manter esse distanciamento, né? A pandemia não acabou. Inclusive, essa não vacinação abre a porta e a janela e a casa toda para outras variantes. E aí a gente pode, todo o trabalho tem que dar uma marcha ré. A gente tem que entender que não é um cenário progressivamente bom. A gente espera que seja progressivamente bom, cada vez mais um vírus mais leve e mais inofensivo, mas não está resolvido. A pandemia ainda não acabou. Temos países, o Haiti, que é aqui nas Américas, tem 1% só da população vacinada, né? 1/3 da população do mundo não recebeu a dose básica ainda, né, das 2 doses básicas. Então, tem muito bolsão de vulnerabilidade que permitem essas variantes. E isso daí permite as ondas virem e voltarem. E aí a gente tem que entender que vai estar tirando máscara agora ao céu aberto, mas pode acontecer um cenário de voltar a usar máscara. Certo? Ainda não é nada definitivo. Agora depende da gente, pelo menos, fazer a nossa parte aqui no cenário aqui de Pernambuco, fazer as camadas de proteção contra a Covid, que é distanciamento, máscara e vacina. Quanto mais a gente avançar em cada camada, devagarzinho, aí vai ficar livre. Se é cedo ou tarde, depende da gente. Quanto mais os pais demorarem a vacinar os filhos e a gente a se vacinar, mais a gente vai demorar a ter isso resolvido. Vamos voltar para Bruno. Bruno, então, aí a palavra final vai ser exatamente reforçando essa importância da vacina. E está contigo. Fico bem preocupado, né, em relação à vacinação aqui no país. Tipo, para além da Covid, eu acho que desde 2016 a gente está vivendo uma queda nas vacinações de vacinas infantis importantes, vacina contra o sarampo, rotavírus, poliomielite, vírus que estão bem controlados no nosso ambiente, que a gente tem surtos pontuais, mas desde 2016 está caindo. E isso me preocupa bastante, porque a gente, historicamente, o Brasil tem um programa de imunização fantástico, que é admirado pelo mundo todo. E me preocupa o quê? Hoje aqui a gente meio que está estacionando, está com dificuldade de avançar na vacinação. A gente tem
84% da população geral vacinada para a primeira dose, por volta de 70% para a segunda dose, e para a dose de reforço, a gente ainda está em 30 e poucos por cento. E eu tenho sentido falta de campanhas de vacinação mais efetivas. A nível federal, a gente não tem nem o que falar, né? A gente vive um governo negacionista que fez propaganda anti-vacina, que questionou a vacinação de crianças. Então, acho que a gente, enquanto Estado, dentro da autonomia que o SUS dá para a gente, enquanto Estado e município, a gente tem que bater na tecla de vacinação. Como o George bem lembrou, a pandemia não acabou. A gente não sabe se vai surgir uma nova variante mais grave, que tem algum escape vacinal. Pelo que tudo indica, não é provável que surja uma vacina que escape as variantes, que surja uma variante que escape as vacinas, perdão. Mas é possível que surjam novas variantes, e assim como foi a Ômicron, que chegou, que tipo, a gente tinha 70% de vacinado, e foi essa quantidade de infectados que teve, nada garante que não vai acontecer o mesmo. Então, pensando numa lógica de prevenção, que é um dos alicerces do SUS, eu acho que o momento que a gente está num momento de tranquilidade. Isso já é um fato, a gente está num momento que é muito mais tranquilo. Eu acho que é a hora de a gente fazer campanhas de vacinação mais massivas para avançar nisso aí, reforçar que a população tome as doses de reforço, para a gente ficar seguro, para se surgir uma nova variante, pô, a gente está protegido, a gente consegue ficar mais tranquilo, sabe? Então, acho que é isso, acho que a gente precisa bater muito na tecla de vacinação ainda. O programa de hoje foi sobre um cenário da Covid em Pernambuco. E os nossos convidados, Bruno Ishigami, infectologista, e George Dimec, epidemiologista da Secretaria Estadual de Saúde. Agradecemos a sua participação e a gente se encontra em um próximo programa.